Olá, meus amigos, saudações rubro-negras. Mais tarde tem Flamengo e Alcas pela Libertadores às 9h30 da noite. E a gente vai trazer aqui a cobertura do Jogo Aberto e dos donos da Bola Rio sobre as informações desse jogo. Mas antes, se você é flamenguista, não se esquece de se inscrever no canal e deixe o seu like para ajudar o nosso conteúdo a chegar a muito mais flamenguistas. Falar do Flamengo, que também tem compromisso pela Libertadores. O jogo é contra o Alcas e tem a volta de Arrascaeta. Olha só. Tá jogando muito ultimamente não, né? Foi sorteado, o Flamengo era o favorito para avançar às oitavas de final. Com Racing, Alcas e Nublense, a chave dos cariocas era considerada uma das mais fáceis da competição. Nos colocamos nessa situação de não estar classificado ainda. Estamos próximos, mas a gente tem que fazer de tudo para fazer um grande jogo, classificar e ir com moral, né, para as oitavas. A derrota para o Alcas no Equador e os empates contra Nublense no Chile e o Racing na Argentina embolaram a situação na tabela. Hoje, com 8 pontos, a equipe ocupa a segunda posição e ainda não está matematicamente classificada. Por outro lado, a conta também não é tão complicada. Para assumir a liderança, o Fla precisa de uma vitória com mais de um gol de vantagem e torcer por um tropeço do Racing. Já para avançar na segunda posição, basta não ser goleado pelo Alcas no Maracanã. Hoje, os rubro-negros têm 5 gols de vantagem à frente do Nublense. A definição da equipe que vai a campo acontece neste momento em atividade no Ninho do Urubu. A tendência é que a Arrascaeta recupere a vaga no time titular. O mesmo deve acontecer com o Thiago Maia. A dupla começou no banco de reservas contra o Santos no final de semana. Sendo assim, a provável escalação conta com Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na dupla de zaga, com Ayrton Lucas fechando o setor defensivo. Eric Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta fazem o meio de campo, com Everton Cebolinha e Gabigol no ataque. O time base do São Paulo tem sido... Porque dentro de casa a gente sabe que a gente é muito forte, né, com a nação nos ajudando. Então é fazer um grande jogo e fechar bem a primeira fase da Libertadores. Amém. Bom, Flamengo é o assunto. Teoricamente, a gente imaginaria que contra o Alcas o jogo vai, né, se resolver. O primeiro confronto, tem bem que ser uma no goleada começo esse jogo, da Libertadores, uma outra circunstância, o Flamengo perdeu, mas agora tá diferente. O Sampaoli, ele tá incomodado com aquela goleada sofrida pro Bragantino, mas aí ganha do Santos por 3-2 no final de semana e sabe que agora é jogo decisivo. Dificilmente o Racing não vai ser o primeiro colocado, mas o Flamengo tem que fazer a parte dele. Aqui, aquela famosa prévia, sempre muda uma coisinha ou outra, mas o Flamengo já tá com um time mais definido. A gente sabe que o Matheus Cunha é o goleiro titular, o Wesley num lado, Ayrton Lucas no outro, nas laterais. A dupla de zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira. O Eric Pulgar bem na sustentação ali no meio campo, tá numa fase muito boa. Thiago Maia, Gerson também. O pessoal da Band coloca o Gerson no lugar certo. O da Globo sempre coloca o Gerson do lado direito. E aí tem Cebolinha e Gabriel, mas pode ser que mude aí na frente. Você tem o Everton Ribeiro, que pode ser uma opção, você tem o Pedro, que pode ser opção, mas as escolhas do Sampaoli vai muito do que ele vai enfrentar como adversário. A entrada, por exemplo, do Cebolinha é o cara da jogada do mano a mano. Você tem a inteligência e o talento desses dois jogadores que são o Gerson e a Arrascaeta. O time do Flamengo coletivamente está começando a funcionar um pouquinho melhor. Individualmente é chover no molhado, né, Leirão? São jogadores de qualidade. O Gabigol, por exemplo, jogador importante que não só fazendo como um 9, mas ele tem a inteligência da movimentação, de voltar mais, se juntar ali com a Arrascaeta e também com o Gerson na criação das jogadas. É um time muito bom. Resta saber se o Sampaoli vai conseguir dar sequência de bons desempenhos para esse time que tem muita qualidade técnica. Luiz Araújo também chegando, já fazendo juras de amor ao Flamengo. Tá mais complicado contratar o De La Cruz do River, já que o time argentino conseguiu a classificação. O Flamengo tá aí olhando o mercado e pensando, lógico, nessa partida decisiva da Libertadores. Corinthians agora também é Libertadores. O Arrascaeta sai jogando ou não sai jogando? Thiago Carvalho, boa tarde, jovem.
Boa tarde, GV, boa tarde, Atirson, Flavinho, boa tarde pro Clebão também. O Arrascaeta vai jogar hoje, tá bom, Clebão? Fica tranquilo, vamos lá. Falou, tá falado. Importante primeiro aqui no Maracanã, né, contra o Alcas, 9h30. A gente já sabe das condições, o Flamengo precisa se classificar para as oitavas de final. A situação nem é tão complicada assim. A menos que o Flamengo seja ser o primeiro colocado do grupo, que é um desejo do Flamengo, é claro. Então, para isso, o Flamengo precisa vencer o Alcas aqui no Maracanã com mais de um gol de vantagem e torcer pelo tropeço do Racing. Nessas condições, o Racing que recebe o Nublense em casa, jogando lá no El Cilindro, na Argentina, nessas condições, o Flamengo se classifica na primeira condição. Agora, para o Flamengo ficar na segunda posição já é bem mais tranquilo. O Flamengo tem 5 gols de vantagem sobre o terceiro colocado, que é o Nublense. Então, só não perder de 5-0. Pode ser goleado hoje aqui contra o Alcas no Maracanã. É bem verdade que quando saiu o sorteio da fase de grupos, a gente achava que o Flamengo teria uma classificação muito mais tranquila. Nós mesmos avaliamos o grupo do Flamengo como um dos mais fáceis, né, da fase de grupos. E o Everton Ribeiro até concordou conosco e falou um pouco sobre essa situação do Flamengo que ainda não está classificado. No ano passado, que era mais difícil, foram 5 vitórias e um empate, nenhuma derrota. Esse ano que foi fácil, deu isso aí que tá dando agora. Tá me esperando, né? Situação de não estar classificado ainda. Estamos próximos, mas a gente tem que fazer de tudo para fazer um grande jogo, classificar e ir com moral, né, para as oitavas. Mas é foco total agora para a gente poder fazer o nosso melhor. Temos pouco tempo, né, para trabalhar, mas fazer bem feito os treinamentos. Quem entrar no jogo, né, os 11, e depois os que entrarem também, poder fazer o melhor, porque dentro de casa a gente sabe que a gente é muito forte, né, com a nação nos ajudando, então fazer um Esse grande cara não é jogo muito bom de entrevista não, fechar né? bem a primeira fase da Libertadores. Opa, pode falar. Bom, sobre a dúvida do Clebão e dos torcedores rubro-negros, então, o Flamengo faz um treino agora, aquele último treino característico do Sampaoli. Todo dia de jogo tem atividade na parte da manhã. É o que acontece nesse momento no Ninho do Urubu. A expectativa é que o Thiago Maia e o Arrascaeta recuperem a vaga no time titular, comecem entre os 11. Se isso de fato acontecer, então o Vitor Hugo e o Everton Ribeiro deixam a equipe titular. Provavelmente esse vai ser o time do Flamengo. Lembrando então que o Davi Luiz e o Pedro continuam do lado de fora. O Gabigol, desde que tomou aí a decisão de disputar a vaga com o Pedro, de ser o camisa 9, deve ser mantido então na posição. Não foi decisão dele, né? Do Flamengo para logo mais. Em relação à venda de decisão ingressos, do técnico. mais de 56 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Expectativa de casa cheia hoje aqui no Maracanã e, é claro, com a classificação rubro-negra, GV. Então é isso, meus amigos. Essas são as informações pro jogo de hoje. Falaram que o Arrascaeta tá de volta, que ele vai jogar, mas na última partida ele já estava disponível e não jogou de início por opção do técnico. Então hoje a gente não sabe se realmente ele vai jogar mesmo. Pelo menos não de início. O São Paulo às vezes pode dar uma surpresa aí, às vezes ele coloca alguém diferente no ataque, vai que ele troca o Cebolinha pelo Bruno Henrique, ou talvez ele coloque até o Pedro mesmo, que ele não tem feito muito, mas pode fazer. Everton Ribeiro também foi colocado como reserva, mas normalmente ele joga. Temos possibilidades, aí é só uma probabilidade. O fato é que o Flamengo precisa fazer uma goleada nesse time aí para se redimir e sair de cabeça erguida da fase de grupo da Libertadores, podendo aí, se o Racing empatar o jogo e a gente ganhar, a gente pega o primeiro lugar. Vai ser difícil o Racing não ganhar o jogo lá, só que o Nublense tá competindo com o Alcas também pela terceira posição para ir para Sul-Americana, então vamos ver se os caras entram com um pouco mais de sangue nos olhos e acabam fazendo alguma coisa contra o Racing. E o Denilson lá falando sobre individualidade e coletivo, é sempre é o mesmo clichê, né, de todo mundo em todos os programas falar, o Flamengo dependendo da individualidade, do talento dos jogadores, tal. Os jogadores de talento não estão demonstrando talento ultimamente, então tá complicado da gente falar alguma coisa, dizer que isso aí é uma verdade absoluta, porque não tem sido demonstrado muito talento individual ultimamente. Arrascaeta, Everton Ribeiro tá meio sumido também, Gabigol e Pedro, os dois estão em fases ruins, apesar de serem os ídolos que são, mas seguimos confiantes aí para esse time golear o pequeno Alcas, que ninguém conhecia e tá participando da Libertadores pela primeira vez na história esse ano. Vamos assistir esse jogo mais tarde com essa mentalidade. E você, meu amigo, o que você acha? Vamos golear esse jogo mesmo? Ou é pé no chão? É Libertadores? É jogo difícil? Deixa seu comentário aí, sua opinião. E não se esquece de se inscrever no canal,
e curtir o vídeo, hein? Mas tamo junto, grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.